Aqui é @DennerLippert, minha expectativa para este episódio é provar para vocês que as pesquisas talvez não correspondem à verdade por alguns fatos que talvez você não saiba. Aqui é @Guilherme_Lippert, a minha expectativa para esse episódio é saber se os memes do Bolsonaro estão dando resultado ou não. Olha aí. Aqui é @João Vitor e a minha expectativa para esse episódio é saber se investir em mídia paga influencia as eleições. Hoje a gente vai saber quem investiu mais em mídia paga nos últimos 30 dias. Qual seria a sua aposta? Estamos aí para mais um Roy Hunters hoje, falar um pouquinho mais sobre marketing político. Propaganda política. Beleza. Antes só da gente entrar no assunto, a gente tem que lembrar sempre dos nossos maravilhosos patrocinadores, o pessoal da Minimal Club. A gente tá sempre aí, na medida do possível, hoje o Denner não tá, mas eu tô sempre aqui de uniforme, sempre utilizando a Minimal, sempre presente. E, lembrando, é a melhor camiseta básica do mercado que você pode ter. Não encolhe, não amassa, tem um cheirinho muito bom. Então sempre aí com a gente. ROI20, ROI20 é o cupom para você fazer a sua primeira compra lá no site da Minimal Club e conseguir um descontinho by Roy Hunters. Estamos gravando esse episódio no dia 30 de setembro, 2 dias antes da eleição primeiro turno, 30 de setembro de 2022. Então a gente vai fazer uma análise de como os principais candidatos a presidente estão investindo o dinheiro deles na propaganda, a propaganda deles nas mídias digitais. A gente tem acesso a quanto eles estão gastando nesses últimos 30 dias em Facebook. Né? Facebook e Google. Facebook e Google, e algumas outras ideias sobre esse assunto. E vamos ver, quando sair esse episódio, já vai ter passado a eleição em si, e você vai poder ver se os dados que a gente conseguiu levantar que tinha algum grau de precisão para o que de fato aconteceu. E um ponto interessante, né, que propaganda política ou eleições é tipo as Olimpíadas do marketing, né? Tipo, onde tu tem o maior consumo possível, né? O maior nível de propaganda sendo utilizada para convencer o maior número de pessoas a se mobilizar. Então é interessante olhar, mesmo que particularmente, acredito que todos nós aqui não nos interessamos pelo assunto, particularmente na V4, a única regra que tem é não fazer propaganda política nesses 10 anos. A gente já vendeu de alfinete a foguete, mas nunca vendeu um candidato a nenhum cargo e nunca venderemos, nunca atendemos nenhuma conta pública. Toda hora somos procurados por isso, mas a gente não acredita no Estado, então não nos envolvemos, mas a gente sabe bem o tipo de tática que esses caras usam. E até uma questão conceitual tá ligado o que é a propaganda, Gui? Por que é propaganda política? Eu mais ou menos tô ligado, não sou o melhor pra explicar. Tu tem uma definição literal pra nós aí, ô João? Senão eu vou buscar propaganda não. Tá ligado que propaganda política é o lance da manipulação, né? Tipo, que tem em inglês seria tipo propaganda, que não tem a ver necessariamente com propagar as coisas, mas sim com tu meio que manipular a informação pra fazer a pessoa tomar a decisão que tu quer, né? Tipo isso. Tipo propaganda nazista, esse tipo de coisa, né? Teve uma vez, eu tava dando uma aula no MBA, era uma aula de marketing, e aí na hora que eu falei que o marqueteiro é, no fim do dia, um manipulador, o nego faltou querer me matar. Não, ficaram falando, vocês não é assim. Eu falei, cara, mas o que você tá fazendo? Você tá manipulando uma decisão ali, você tá manipulando a pessoa no fim do dia. É que a manipulação, ela não necessariamente é ruim. Mas ela tem a palavra com a conotação ruim, sim, por definição. É tipo egoísmo. Né? Egoísmo é medíocre. O que é medíocre também? É médio. Tipo, só que é usado como ruim, né? Medíocre é ruim, não, cara. Medíocre é na média. A gente é medíocre em várias coisas na nossa vida e tudo bem, tá ligado? Tipo, é na média em várias coisas, porque não são as coisas que a gente foca, aí tudo bem. Não, só o ponto de que as pessoas acham, tipo assim, quando tu fala medíocre, ou propaganda, ou desculpa, manipulação, ou algo assim, as pessoas reagem ruim como algo muito horrível. E não por que é legal falar isso? Porque a publicidade e a propaganda, ali o basicão é tornar um negócio público e propagar, comprar mídia e mostrar o meu produto. A propaganda, ela tem esse contexto, você pegar uma definição de propaganda. A propaganda é a estratégia de persuasão para fins ideológicos, com o objetivo de promover alguma ideia, princípio, doutrina, causa ou prática. Para isso, ela apela para recursos psicológicos que mexem com emoções, opiniões, sentimentos e motiva a ação a partir deles. E a origem do contexto político. Por isso que existe a origem, de fato, do termo é de propaganda política e a gente que utiliza dá pra dizer que o cara outras finalidades, né? Dá pra dizer que o cara faz faculdade de
Publicidade e manipulação, então. Exatamente. Pela definição, é tipo isso, né? E tu vê que é bem o que os caras tentam usar, né? Bem os tipos de apelo e tudo mais que se tenta fazer é bem nessa linha. Então é interessante, né? Ficar aware aí o que tá sendo feito. E como a gente falou, né? É as Olimpíadas da propaganda e da pior espécie, se a gente for ver assim, um dos maiores orçamentos, né? São quantos? 5 bilhões? É um puta lançamento, dá pra dizer também, né? Muito dinheiro. O fundão era 5 bilhões, né? Só que além disso, você ainda tem as doações e todo o resto ali no meio. E tem toda a mídia que também tá direcionada pra isso, né? Se for pegar 2018 ali, o Bolsonaro não tinha muito budget, mas teve muita audiência dentro do contexto lá da facada e os caralho. Acabou trazendo muito PR, né? Muitas relações públicas pro cara. Até um dos primeiros dados aqui que, free, né? Se eu for puxar de 2018, ele vinha super abaixo do Lula, por exemplo, mesmo que o Lula estivesse preso naquela época. Por exemplo, existe uma ferramenta, vai aparecer aqui na tela para vocês, ó, Google Trends, abril de 2018, alguns meses antes da eleição, o Google Trends traz um grau de busca. Eu tô com alguns caras aqui, né? Bolsonaro, Lula, tô com o Ciro, a Tabet e o Haddad também, porque o Haddad era o candidato da vez, e os outros tô para olhar o desse ano. Mas o Lula estava disparado o mais buscado, o Bolsonaro estava na mesma casa do Ciro. Aí ali em junho já começou a se aproximar e em setembro virou completamente, tá de 73 para 14, né, Bolsonaro versus Lula, que foi quando aconteceu. E aí no mês da eleição, outubro de 2018, o Bolsonaro estava no top de busca e, óbvio, né, a eleição aconteceu e tudo mais. E aí, daí em diante, ele não caiu mais. Nos últimos meses... Dá pra dizer que o maior pico ali tem a ver com o resultado, né? Que como ele ganhou, as pessoas vão buscar, vão sacar Coloca um filtro pra olhar os últimos meses, olhando 12 meses. Que isso é uma coisa importante do Trends, né? Ele é uma tendência de busca no tempo. Então, às vezes, se você olhar 5 anos onde tá o pico... Isso, não vai ser a mesma coisa do pico nos últimos 12 meses. Não, total. Eu só tô tentando pensar se... A minha teoria que eu quero ver se vai rolar é se o Trends reflete a realidade da ação, né? Então, por exemplo, nos últimos 30 dias, tá, cara, muito parecido com a pesquisa. Tá lá Lula e Bolsonaro super alto, se vocês terem uma noção, azulzinho e vermelho, e os outros candidatos ali, Tabet, Ciro, eles estão lá embaixo, exatamente, com o Ciro acima da Tabet e ela abaixo, bem parecido com as pesquisas. O que oscila mais é que, majoritariamente, nos últimos 30 dias e antes, o Bolsonaro está à frente do Lula. E hoje, sexta-feira, a relação tá a seguinte, ó, 79 para Bolsonaro, pontos, né? Uma pontuação de 0 a 100 que o Google Trends faz. Quanto mais alta a pontuação, maior o interesse naquilo no período recente. 79 para Bolsonaro, 65 para o Lula, 27 para o Ciro, até aumentou bastante. Ontem foi o debate na Globo, então... Ontem, por exemplo... Ontem, tava 67 Bolsonaro e 67 Lula. 11 Caralho. Ciro. Hoje tá 79 Bolsonaro, 65 Lula, 27 o Ciro. O Ciro cresceu bastante do debate de ontem para hoje. Então foi de 12 para 20, quantos que eu falei? 27 pontos. E a Tablet continua irrelevante ali com 6 pontos. E aí o Google Trends ele mostra por estado. Vou dar alguns estados aqui para vocês terem esse número para bater com o que foi na eleição. Ó. Distrito Federal, 54 é Bolsonaro no interesse, 35% Lula. Aí os outros ali 7% Ciro. 5 pontos, né? Vamos dizer assim. Isso. Rio de Janeiro, 54% Bolsonaro, 37% Lula. Espírito Santo, 54% Como é que Bolsonaro. Tá o Nordeste? Rio Grande do Sul, Amapá, por exemplo. Era o próximo, no Rio Grande do Sul. Aqui, porra. Nordeste do Rio Grande do Sul, cara. Alagoas, 52 Bolsonaro, 41 Lula. Tocantins, 51 Bolsonaro, 42 Lula. Sergipe, 51 Bolsonaro, 41 Lula. O Bolsonaro tá na frente em todos os estados, segundo o Google Trends. Roraima, também, 51 Bolsonaro, 42 Lula. Amazonas, 50 Bolsonaro, 43 Lula. Agora, uma coisa que é bem interessante de olhar os dados públicos de gasto das campanhas, na hora que a gente olha a Tabet e o Ciro, eles gastaram... O Bolsonaro foi o que menos gastou dos 4, né? Se a gente for olhar, ele não fez, pelo menos ali achando, né, no perfil dele, nenhuma campanha no Facebook / Instagram Ads, mas ele fez uma campanha, zero mídia lá, mas investiu 3 milhões no Google,
né, no Google Ads. Nos últimos 30 dias. Nos últimos 30 dias. As duas coisas dos últimos 30 dias, tá? Ok. Zero no Facebook de mídia, a gente tem essas informações, as plataformas divulgam. Exato. Já dá pro nome do e o episódio, Bolsonaro Facebook focou morreu. em Sudeste e Nordeste nas campanhas dele, 80% vídeo. Se a gente pega... Pô, se o Bolsonaro ganhar, isso aí vai ser um ótimo argumento pro Google vender mais mídia, né, velho? Uhum. Mas ele não vai usar. O Lula, por exemplo, nos últimos 30 dias gastou 400 mil no Facebook e 6 milhões no Google. Caralho. Sendo que 1,7 milhões foi em São Paulo, 600 mil em Minas, 600 mil no Rio de Janeiro. Então a gente tá falando que metade do budget dele foi Sudeste e o resto foi no Nordeste ali. Quando a gente... Nem no Sul não foi nada? Foi um restinho, sabe? O grosso foi Sudeste e Nordeste. E aí a gente começa a entrar nas coisas interessantes, né? Tipo, no o Sul ele Facebook, desistiu já de tentar ganhar o Sul. O Facebook, ele mostra, por exemplo, a idade média das pessoas que ele tá anunciando. O Lula tá anunciando pra galera de 25 mais, né? 25 anos pra cima ali, o grosso, de novo. Tem anúncio pra todas as idades que dá pra anunciar, mas o grosso é 25 mais. E os interesses é uma coisa curiosa do Lula. Ele tá anunciando, né, os interesses para quem tem interesse em família, criação de filhos, política, amizade, para quem são pais e para vários times de futebol, né? Tipo, quem se interessa em vários times diferentes. Corinthians, Flamengo, basicamente isso. E é curioso ver, da onde que ele tirou essa segmentação? De onde você tá vendo isso? Né? Times, ele deve ter escolhido alguns times específicos, né? Eu lembro Corinthians, Flamengo e tinha mais alguns lá, mas tinham uns 10 que será? times. Qual que é a lógica do cara, né, velho? São times mais populares? Agora, uma coisa engraçada é que quando você pega as campanhas no Google do Lula, quase todas são ataques ao Bolsonaro. O grosso das campanhas que estão rodando são campanhas de ataque ao Bolsonaro. Tá. Não tem tanta campanha falando dele, é tipo atacando e colocando, inclusive nem aparece falando vota no Lula, é só falando não vota no Bolsonaro. O que é uma estratégia aqui interessante. Tipo, porque no fim das contas só tem duas, teoricamente ali só vai ter duas opções, né? Na cabeça da galera só vai ter duas opções, na maioria. Então, se tu conseguir dissuadir o cara a votar no Lula, votar no Bolsonaro, ele teoricamente vai votar no Lula. Mas aí tem uma coisa, essa é uma pesquisa da Moldau hoje, né? E as segundas opções de voto são o Ciro e a Tebet. Então, não necessariamente tirar o voto do Bolsonaro vai no primeiro turno especificamente, tá? Se tirar do Bolsonaro, vai pro Lula. Se tirar do Bolsonaro no primeiro turno, vai mais pro Ciro e pra Tebet do que pro Lula. Então, eu acho que é muito mais uma estratégia de não deixar o Bolsonaro ir pro segundo turno do que necessariamente levar voto pra ele. Mas nesse caso eu acho muito difícil não ter segundo turno. E os números aí que a gente consegue ver são muito pouco prováveis que não sejam o segundo turno que a gente tá esperando, né? Que é Lula e Bolsonaro. Olha que interessante aqui, só um conceito importante pra turma aí, que é a diferença de persuasão pra dissuasão, né? Persuasão é esse ato de tentar convencer, que seria o que a gente esperava do debate ontem da Globo, ou dessas propagandas, que o cara tivesse, minha proposta pro país é essa, lá. Mas na maior parte dos casos aqui, por exemplo, esse exemplo que o João tá trazendo do fato ali do Lula, ele tá com uma estratégia de dissuasão, que é fazer você mudar de ideia. Ele não tá usando persuasão, ele não tá trabalhando com persuasão pra convencer, ele tá trabalhando com a dissuasão, pra você tirar uma informação da sua cabeça. Ele não tá tentando fazer você de quase que de um extremo pro outro, de votar no Bolsonaro pra votar no Lula. Só sair do Bolsonaro, vai pra qualquer coisa. E isso é uma estratégia que, às vezes, quando você para e pensa no marketing, você tenta fazer seu cliente dar um salto muito grande na jornada de uma vez. Sim. Cara, vai um passinho de cada vez ali. Vocês viram as propagandas de TV deles? Não. Eu vi algumas. As que eu vi é muito isso, assim, é muito de dissuasão, é muito um atacando o outro mesmo. Vocês acham que isso é bom? É um atacando o outro e o Ciro atacando os dois. Esse é o jogo velho, na verdade, né? Eu acho bem jogo velho. Não, tipo assim, toda eleição é isso. Na última com o Haddad também era só porque que o outro é ruim. Mas isso é uma... Agora, quando a gente olha, por exemplo, a Tebet, né, que é a quarta colocada nas pesquisas, se eu não me engano, ela gastou 1,3 milhões no Facebook, tá? 700 mil no Google. Localização da Tebet, Sul e Sudeste. Ela tá tentando... Quanto que ela gastou de novo, só aí? 1,3 milhões de Facebook e 700 mil de Google. Vai, 2 milhões e pouquinho. Ela foi a nossa maior investidora de Facebook até agora. Idade, 35 mais, então a Tebet tá falando galera um pouco mais velha. Interesses, isso é engraçado. Ela pegou como interesse, e só alguns, tá? Não são todos. Quem se interessa pelo Silvio Santos, por novela, pelo Luciano Huck, pela Ana Maria Braga. Caramba. Só que a Tebet foi a única dessas 4 candidatas que eu olhei que ela tem exclusões.
que é exclusões, Gui? É quando você... Ah, o Gui. Vai lá, Gui. Bom, é quando você... Ele falou ali de estar anunciando pra Silvio Santos e Ana Maria Braga, e ela tá escolhendo essas pessoas pra anunciar pra elas. A exclusão é o contrário, é quando tu escolhe remover e não aparecer para algumas pessoas. Então, dentro de todo mundo que gosta de Luciano Huck, Ana Maria Braga, eu também escolho tirar desse grupo aquelas Se que... ele também gostar disso. E aí, vamos lá. Fala uma só pra não gente é dar de gostar, exemplo. tá? E não é gostar, se interessa. Então, Se às interessa, vezes você vai pode lá e tá engaja falando. no hate, e o Facebook acha que você tá engajando porque gosta. Mas vamos lá. Primeiro, Lula. Ela tá tirando quem vai votar no Lula. Ela não tá usando dissuasão nesse caso aqui. Então, Exato. por exemplo, aqui, só pra deixar Ela bem já claro desistiu ali, de tentar convencer o cara do... ela militante. tá E aí- buscando a galera que tá vendo, que se interessa por Silvio Santos, mas não se interessa por Lula. Exato. E aí tem uma coisa legal, só pra reforçar isso, depois eu falo as outras exclusões que eu acho que são bem engraçadas de olhar, mas a Tebet, quando você olha as campanhas dela no Google especificamente, são muito campanhas sobre ela. Simone Tebet é ficha limpa, Simone Tebet protege Ela tá o mais na Pantanal, persuasão, olha aí. Simone Tebet mãe, esposa e professora. Então são campanhas mais falando bem dela e não atacando os outros. Mas aí as outras exclusões dela. Quebrando o Tabu, que é uma página de política e posicionamento à esquerda. Só que aí a gente entra em algumas que eu achei curioso. Caridade e causas sociais. Ciência Ela política. tá excluindo Ela isso. tá excluindo quem se interessa por isso. Caridade e causas sociais, ciência política, voluntariado e problemas comunitários. Caralho. Então, se você se interessa por essas coisas, ela tá te excluindo da segmentação. Ela será já dela. acha que você não vai votar nela. Qual que será que é o Talvez. racional? Pode ser isso, né, pessoal? Quem se interessa por isso é uma galera num espectro político ali, Mas então social, esquerda que vai vai meu votar. pra mim e não vai votar de jeito nenhum, então eu não vou nem gastar meu dinheiro. Eu nem tô muito Inteligente, ligado, ó. mas ela é mais de direita, né? Talvez você pode dizer que pessoas que têm mais esses interesses talvez sejam mais de esquerda, ela tá tentando excluir indiretamente. Eu acho É que você não o pode ela tá chegar e tentando fazer? excluir, você não pode chegar, não tem essa opção, né, pra galera que tá ouvindo, não tem a opção pessoas mais inclinadas pra direita ou pra esquerda, não existe, você vai ter que fazer isso... Tinha antes isso, né? inclinação, eles tiraram. Nunca teve no Brasil, eu acho, Não tinha lembro lá do Brasil. fora nos Estados Unidos, Mas pessoas eles mais tiraram. democratas, não sei o quê, mas no Brasil nunca chegou a ter, porque deu os escândalos lá do Facebook também. Então, no fim das contas, o que eles estão fazendo ali é o que normalmente a gente tem que fazer no Facebook, que é quais são os interesses dentro do Facebook que mais provavelmente se alinham com pessoas que eu quero buscar. Então, ela deve ter algum indício nas pesquisas dela, no conhecimento dela, do público dela, que pessoas que têm interesse por causas Mas sociais olha não se que interessam por interessante ela. a campanha dela aqui, porque ela tem a estratégia clássica que esses caras utilizam é dissuasão. Então a gente sempre vai ver isso, é pau no outro, mais do que por que eu sou bom. Ela não, ela viu assim, cara, eu não vou conseguir dissuadir o cara a votar em mim, que já tá convencendo no Lula e convencendo no Bolsonaro. Mas uma parte significante da população não é nenhum nem outro, cara, acha tudo uma grande bosta, então eu vou tentar tirar da minha audiência aqueles que já são militantes das duas partes, Justo. e vou agir com persuasão naqueles que não estão nem Na aí nem meiuca. outro. Estão na meiuca. E eu acho Que que deu bem errado, mas ok. É que assim, daí entra. A gente tá falando de estratégia aqui, Cara, tentando pensar aquelas, em né? Porque marketing. ela tá em quarto, né? Nas pesquisas eu não sei, mas anyway, Deixa eu pegar o grande ponto que eu penso assim é que a gente tá falando muito especificamente da estratégia de marketing e da lógica de marketing que talvez eles estejam usando, né, Sim. de escolha. Propaganda. Mas aí ao mesmo tempo, do pouco que eu estudei aí de política ao longo do tempo, que eu também não me interesso muito mais sobre o assunto, eu sempre ouvi muito A Tebet tá na frente do Ciro por 0,1 pontos aí. Quanto? Ela tá 3,8 e o Ciro 3,7. 3,3... Tá... tá ali, né? É que sei lá, 60% mais em cima nos primeiros dois lá e muito pouco no resto, né? Mas anyway, só pra voltar ao meu raciocínio ali, eu penso assim que quando a gente pensa em política, o que chama atenção, tá ligado? É eu chegar e falar na TV ou no Google ou no Facebook, eu sou fulano de tal aqui, eu sou legal e eu vou fazer XYZ, ou engaja mais e chama mais atenção e tu lembra mais do cara que fala, aquele cara lá é um filho da puta, hein, não faz isso, não vota naquele cara lá, ele é um merda. Porque política, ela é muito assim hoje, na minha visão, de tipo, ganha mais atenção o cara que é mais polêmico, mais treta, mais o que o Bolsonaro conseguiu fazer lá em 2018, que é o mito. Ele dá a mitada. Ou Então, quando a esquerda fala que quando a galera fala da esquerda que é tipo, dá lacrada. Mas, tá ligado? mas aí eu acho que tem uma coisa diferente, né? O Bolsonaro virou mito
muito ele se posicionando. Eu não lembro quanto que ele atacava de uma forma tão ostensiva que nem eu vi a campanha do Lula fazendo. Ele era muito assim. Ele era o contraponto, né? Ele era o contraponto. Não vai nesses caras aí, os ladrões. Eu vejo que esse modelo de ataque, ele pode até te ajudar a tirar votos do outro, mas eu não sei o quanto ele é um modelo que traz voto pra você. Entendeu? Eu não sei se ele flipa o voto de um pro outro. Depende. Por exemplo, o Bolsonaro tem muito... Das pessoas que eu conheço que votaram ou votarão no Bolsonaro, tem muito o argumento, e aí vamos ver se faz sentido com o jeito que eles fazem a campanha, mas tem muito o argumento de, cara, o Bolsonaro eu vou votar nele porque ele é o cara que fala o que ele pensa, ele é muito autêntico, os caras... Beleza. Mas isso é diferente de eu vou votar no Bolsonaro porque ele falou mal do Lula. Mas eu entendi... Mas eu acredito que o jeito falar mal do outro, atacar o outro, soa e transparece pra pessoa não como, ele está atacando o outro, mas soa com, caralho, ele tá falando o que eu penso mesmo. Ele tá falando... Mas eu acho que isso é votar pra convertido, né? O cara que já ia votar, reforçou. Pode ser. Do ponto de vista de produtividade, na minha visão, com certeza, atacar o outro funciona. Sim. Porque a pessoa gosta mais das pessoas que não gostam da mesma coisa do que ela do que das pessoas que só gostam da mesma coisa que ela. Que é o papo do inimigo em comum. Então, quem, velho? Praticamente nenhuma pessoa liberal tá votando no cara do Novo lá. Ninguém nem sabe quem é a porra do cara do Novo. É o Ávila. Porque ele não sabe nem falar. Ele não usa muito dessa dissuasão. Agora o Bolsonaro era o anti o status quo. Agora o PT tá voltando como anti atual status quo, entendeu? O que eu vejo dessa estratégia é ela reforça seu posicionamento e quem ia votar em você fica ainda mais confiante. E por mais que talvez ela não te traga votos novos, na hora que ela tira a voto do outro cara, beleza, eu vou... Ok, Bolsonaro me convenceu a não votar no Lula, mas eu não voto também no Bolsonaro. Que é tipo, de novo, são os extremos. É muito difícil sair de Lula pra Bolsonaro agora. Mas joga só dele meio. Sair do Lula e ir pro Ciro ou pra Tebet já vai ajudar. E vice-versa. Só do cara sair do Bolsonaro e ir pro Ciro ou pra Tebet, em tese, aumenta a chance do Lula. E aí, se a gente for pensar na estratégia, eles estão brigando pra quem ir pro segundo turno mais forte. Né? Tipo, com mais vantagem no primeiro Só vale turno. lembrar que essa estratégia de dissuasão, de atacar o inimigo em comum, é super usual no capitalismo mesmo, né? Porque, a Apple fazia isso lá atrás com a IBM e tudo mais. A gente chegou a fazer isso muito tempo contra a agência de publicidade e sempre funciona. A gente tinha uma campanha nossa que era agência de marketing não funciona, não contrate uma agência é uma merda. E bombava, o cliente adorava, porque o cliente tinha uma frustração e aí ele, vocês me entendem, porque eu também tenho essa frustração. Isso é uma forte emoção. Lembrando, propaganda tá muito atrelada a puxar essa emoção. E aí a gente tem uma coisa agora legal. Ciro, 1 milhão no Facebook, 3 milhões no Google. E 3 milhões no Google, né, de investimento. No Google ele investiu muito Sudeste e Nordeste, no Facebook Brasil de forma ampla e Nordeste. E aí uma coisa engraçada, o Ciro, ele é o cara que tá mais investindo na galera mais jovem, na galera abaixo de 25, quando a gente olha a distribuição de budget. E os interesses são... Ele é o único candidato que tá votando em quem se interessa por... Tá anunciando para quem se interessa em política. Os interesses são eleição, propostas eleitorais, políticas sociais, partido, saneamento, educação e economia. Os interesses que o Ciro tá anunciando são esses. Tipo, em tese ele tá anunciando para quem se interessa por política e por eleições. No Facebook. No Google a gente não consegue ver os interesses, né? E aí isso é curioso. Tipo, quando você olha, né, ele tá falando com a galera mais jovem e politicamente engajada, que é a menor parte do eleitorado. Se a gente for olhar para o público-alvo, quem vai votar, eles são o menor número. Então será que o Ciro tá tentando ganhar essa eleição ou ele tá querendo se posicionar para uma próxima? Tipo, ele já tá angariando esse público pensando, cara, 2022 não dá, vamos se preparar para 26. E ele também tá com um discurso diferente, né? Isso também vale analisar ali, que foi um pouco do que eu vi nas propagandas. Tipo, ele não tá tanto no discurso de atacar diretamente o outro, e nos debates ele também não tá muito assim, ele tá num discurso mais de tentar ser eu sou uma opção diferente. Apaziguador. Não, eu tô de boa, a gente tem que parar com essa briga aí, vamos votar em mim aqui que eu não vou brigar com ninguém não, que eu vou resolver o problema, que é diferente do que ele sempre fez, né? Se a gente for fazer, né, uma alocação de quem investiu mais, a ordem seria: Lula foi o que mais gastou, né? Ele gastou 6,4 milhões ao todo entre as plataformas. Nos últimos 30 dias nessas duas mídias. O Ciro é o segundo, ele gastou 4 milhões. O Bolsonaro gastou 3 milhões e a Tebet gastou 2 milhões aqui, mais ou menos, quando você soma tudo. Eu acho que o budget deles também, talvez o Bolsonaro não tenha gasto tanto, porque ele deve estar usando mais outras mídias, né? Tipo TV, por exemplo. Eu imagino. Será? Não sei, não faço ideia. Mas aí é interessante, assim. Porque teoricamente eles têm os maiores budgets, né?
Quem? Bolsonaro e Lula. Eu acho que o Lula tem bem mais budget que o Bolsonaro, porque o partido é maior, até onde eu sei. Bom, mas aí isso aqui é o que a gente tem, né? E aí vem a questão que sempre volta, né? O quanto que esse marketing, propaganda, anúncios políticos estão movendo ou não o ponteiro, né? O quanto que isso está fazendo a diferença. Porque muita gente fala, outra coisa que o Denner olhou, né? Ele olhou as redes sociais. O Bolsonaro é muito maior do que o Lula nas redes sociais, gastou muito menos aqui em anúncio. Mas o Lula tá pau a pau ali nas pesquisas de intenção de voto. Tá bem à frente hoje, né? Até eu tava vendo aqui que hoje, a última pesquisa que saiu, que é a última antes do fato, o Lula tá com 50%. De qual? De qual foi a... Datafolha. Eu vi aqui da Modal, ele foi ontem, 43 contra 40. Da Datafolha tá 50% Lula e 36% Bolsonaro. Nossa. É uma diferença gritante, né? Mas isso no primeiro turno? Interessante, turno. É que eu tô vendo tipo 42, 40. Tem 6 pro Ciro e 5 pra Simone. E nas últimas, tem aqui o histórico das últimas eleições. No dia 4 de outubro de 2018, o primeiro turno foi dia 7, foi exatamente o mesmo período de tempo. O Bolsonaro tava com 35 e o Haddad com 22. E aí, né, foi o fato, o Bolsonaro levou mesmo. Mas não aí, levou. Ele foi pro segundo turno. Mas aí vem a dúvida, que é a grande questão que a galera fala, né? As redes sociais vão mandar nas eleições e aquilo. Mas só no orgânico, o quanto que, se você for olhar só rede social por rede social, o Bolsonaro tá muito maior, engaja mais, tem mais audiência, né, do que o Lula. No Instagram. Só que aqui o Lula tá investindo bem mais grana em mídia, né? Então, se você for pegar o conjunto da obra e o Lula estando à frente nas pesquisas, como é que isso se posiciona? Eu acho que é uma reflexão legal, que muita gente acha que a audiência orgânica manda e ponto. Cara, não sei. Tu acha que se o Bolsonaro tivesse gastado mais, que é o terceiro, tu acha que poderia ter mexido o ponteiro dele aí no resultado da pesquisa até então? Será que essa não foi a conclusão deles? Que não mexeria? Tipo, eu já tenho tanta audiência que fosse. Ele não tem dinheiro também, eu acho que ele não tem. Eu tô tentando confirmar o orçamento aqui. Eu acho que talvez, eu acho que se eu fosse, vamos lá, é muito achismo, tá? Muito achismo mesmo, mas eu diria que foi talvez, excesso de confiança. Falou, não, rede social de Facebook, Instagram, a gente já domina, não precisa. Que é o que muito negócio faz. Esse canal aqui eu já vou bem no orgânico e não preciso colocar mídia. Porra, não. Aproveita que já vai bem, potencializa esse negócio colocando mídia. O Lula, aumenta o PT recebeu 204 milhões. E o Bolsonaro? O Lula 204 milhões. Peraí. A mais cara até o momento o PT, é o maior partido, mais caro. E Peraí, o que ele tá falando aqui? Ó. A campanha do presidente candidato à reeleição, Bolsonaro, aparece na contabilidade do TSE como a mais barata entre as dos principais candidatos aqui. A mais barata é quanto gastou, não quanto recebeu, certo? Quanto que era o fundão disponível para ele? O Bolsonaro, dinheiro, quanto as principais campanhas já receberam e gastaram. No período dessa matéria, que era dia 29/9, é hoje? Ontem? É ontem. Ó, o Lula já tinha, isso que é interessante, o Lula já tinha ganhado 90 milhões e gasto 57. Legal. O Bolsonaro tinha ganhado 40 milhões e gasto 15. Então o Lula já gastou até ontem 57 milhões e o Lula só 15 milhões. E o Bolsonaro só 15. Desculpa, fiz ao contrário. O Lula gastou 57 milhões e o Bolsonaro gastou 15 milhões. O Ciro 26, a Simone 33. E aí... Você tá falando quanto cada um gastou, né? Gastou. Tá. E a Soyara, nem sei que porra, Soraya é 28. Soraya. Aí a gente, de novo, vamos voltar. Será que não foi excesso de confiança? Que dinheiro tinha, cara. Ele tinha 40 e gastou 15. Pô, dava pra gastar mais. Por que não gastou? Aí vem. Será que dava não foi pra gastar mais ou será que ele tava preocupado com o CPM? Não, às vezes o cara também não soube como gastar, né? Coloca a campanha aberta Brasil ali e vai gastar. O Google, principalmente o Google, gasta. Então, será que isso influenciou o resultado da pesquisa? Se você olhar aqui no orgânico e o Bolsonaro tem muito mais alcance, vamos isolar aqui vamos lá, né? A gente tem TV, que se eu não me engano o tempo não tá tão diferente.
A gente tem social que o Bolsonaro tá muito à frente. Tipo, tudo que o Bolsonaro fez em social orgânico foi muito maior do que o do Lula. Tanto perfil pessoal quanto ida em podcast e essas coisas. Onde que o Lula gastou muito mais? Mídia paga. Então, se a gente for olhar onde está o diferencial, tem a história, né? Toda essa questão histórica e tal, mas se a gente for olhar só canais de ação, onde que o Lula tá na frente, a mídia paga. Tem que lembrar que toda eleição é um grande lançamento, então toda a história vale, né? O Lula tá concorrendo desde a primeira eleição democrática aí, desde a da redemocratização, então isso tudo conta no histórico pro cara chegar com sucesso. É que nem por que um filme da Marvel é um sucesso, tem a ver com tu ter um monte de gente que lê o quadrinho a vida inteira da porra do negócio e chega o lançamento. Isso influencia também no sucesso daquela história. Então, isso com certeza influencia o tempo todo que o cara já tá trabalhando naquele tópico. E em relação a... Eu até vi uma pesquisa uma vez que nos Estados Unidos tu tem muito a troca. Tipo assim, uma vez que o cara democrata tá no poder, normalmente o próximo é republicano e vice-versa. Depois vem o democrata, depois o republicano. Porque o povo sempre odeia quem tá no poder, né? Porque é sempre uma merda. No Brasil é um pouco diferente. Geralmente reelege. O normal é reeleger e aí depois troca. Todos foram reeleitos, mas né? Nos Estados Unidos acho que tem muita reeleição também. Acho que, se não me engano, o Trump foi um dos poucos não reeleitos na história dos Estados Unidos também. Mas tem uma coisa diferente nos Estados Unidos. Geralmente depois que o cara é reeleito, ele sai. No Brasil fica tentando voltar. Tem isso também. Verdade, né? Verdade. Mas lá também pode voltar, né? Só pode, você tem que esperar, mas assim, quando você olha a história com os presidentes americanos, acho que nenhum voltou depois da reeleição. Tipo assim, depois que saiu. Vai ser consultor, que o Lula também, que aqui também não teve isso, né? O Lula foi 2 anos, 2 eleições e depois de uma e acabou. Não exatamente, né? Ele só não voltou depois da Dilma porque ele tava preso. Ele tava preso. Não, mas eu digo e assim... agora tá voltando. Agora tá voltando, mas eu digo que isso não aconteceu ainda. Os caras tentam, mas não aconteceu ainda, né? De ter mais do que 2 mandatos. Mas se a gente olhar... Não, ia acontecer, né? Se ele não tivesse sido preso. Não sei se aconteceria, a gente não sabe se ele teve mais de 2 mandatos, porque ele teve 4 no fim das contas. Porque a Dilma era um postezinho, não, um postezinho, mas tudo bem. Sim, ele ia ter mais 2. Não, mas o ponto é, a galera nem tenta. Esse é o ponto. Nos Estados Unidos, né? Nem tenta. O Trump provavelmente vai ser o primeiro que vai tentar. E no ponto de vista de conteúdo, a gente tava falando aqui antes que o Bolsonaro consegue ser muito mais nativo, né? O Bolsonaro tem 21 milhões de seguidores e o Lula tem 7. Óbvio que o Lula tava fora da propaganda, e tava fora da mídia, e o Bolsonaro já é o presidente do país, então todo mundo vai seguir, né? Mas eu acho que ainda assim ele faz muito conteúdo. Olha isso aqui, é só olhar, João. Quando ele vai num podcast, em alguma coisa, ele bomba muito mais que o Lula. Quais são as conclusões aqui? Qual seria a aposta de vocês? Vamos falar, tem um último detalhe que eu acho que é importante falar, que é a pesquisa. Tem muita gente questionando a pesquisa e pá. Quando tu vê lá a pesquisa, os caras falaram com 3 mil pessoas, num país de 100 e poucos milhões de pessoas que votam, ou que poderiam votar. Qual que é por que ela acerta? Porque ela tem acertado nos últimos anos na prática. A galera acha que não, mas as pesquisas mais próximas geralmente estão acertando, né? Quando você olha o histórico. Cara, não, sempre acertou, desde que existe. Estatística. Eu acho... Não, as pesquisas mais próximas da data das eleições. Né? As pesquisas mais distantes erram muito, eu não mas o próximo costuma acertar quando você faz a média das pesquisas. Eu não parei pra ver, mas se a gente pegar as últimas pesquisas próximas da eleição de um Datafolha, ela sempre acertou. Sempre acertou. Sim. Obviamente que não exatamente, mas sempre acertou o resultado, pelo menos. Sempre acertou. E agora ela está dizendo que provavelmente que o Lula está na frente e provavelmente vai ser um segundo turno entre os dois. 100%, 98, Fernando Henrique em primeiro... Depois Fernando Henrique em primeiro, depois Lula em primeiro, Lula em primeiro. Então, eu acho que tem 2 questões aqui um pouco distintas, né? Primeiro, por que as pesquisas acertam? A galera esquece, mas assim, é estatística, gente. É um cálculo matemático muito confiável, desde que você aplique corretamente. Essas pesquisas têm que ser aprovadas pelo TSE, né? Que daí depois o que a galera argumenta, e aparentemente é um argumento falho, porque tá dando certo, é que é enviesada porque eles escolhem as pessoas que eles querem. E aí vem a segunda camada que agora se aplica muito à eleição atual. O que acontece? O recorte populacional pra fazer a estatística da coisa, que você tem que escolher tantas pessoas de tal região, lugares. Você tem que seguir uma distribuição lá que tem a lógica estatística. Ele é baseado no censo populacional. O censo populacional que está balizando a atual pesquisa, ele está desatualizado há 12 anos, porque era para ele ter sido feito, acho que em 2020,
né, para atualizar a população, só que, por conta da pandemia, não rolou. Uhum. Então, eles estão fazendo um recorte estatisticamente correto em cima de uma base que muita gente alega que está errada. Por exemplo, a proporção de pessoas religiosas no Brasil, de evangélicos, que é um público que vota mais no Bolsonaro. Muita gente argumenta que ela está muito subestimada no censo atual que tá rodando hoje, que é um censo de 12 anos de idade. Fala que cresceu muito. Então, existe uma chance maior da pesquisa desse ano, das atuais eleições, errarem mais, porque elas estão aplicando a metodologia correta em cima de uma base errada. É que é um paradoxo, né? Porque, tipo assim, eu posso ter esse resultado, que é uma pesquisa talvez mais errada, ou com uma margem de erro maior, e o resultado é diferente, porque as pessoas vão votar diferente. Ou as pessoas vão junto atrás de uma pesquisa que foi feita talvez com uma base meio errada e a pesquisa tá certa, mas a própria pesquisa influencia as pessoas a votarem naquilo. Né? Tipo, putz, eu não quero... Isso é uma coisa muito bizarra no Brasil. Mas é muito difícil de analisar, né? As pessoas... o voto útil, né? E muita gente não sabe. Por que existem 2 turnos no Brasil? Além do que a galera fala, para a política ganhar mais dinheiro, é justamente uma chance de, num primeiro turno, você fazer o voto ideológico, quem eu acredito, para no segundo você se forçar, o menos pior, por exclusão. E o brasileiro não faz isso. Ele quer sempre ser o voto útil. Ninguém quer sentir que jogou o voto fora votando em alguém que não foi. Tem muito isso assim, de eu não vou nem votar naquele cara do Novo lá, porque, foda-se. E aí na hora que você por vai mais lá que ele pergunta... defenda algo bom, ele não vai ganhar mesmo. E aí aquilo, né? Você faz lá no seu grupo de amigos e vê, cara, quase todo mundo tá falando a mesma coisa. Se todo mundo, entre aspas, votasse e ninguém acredita, talvez as eleições fossem... diferentes. Que loucura, né? Porque, por exemplo, esse negócio da pesquisa até é um pensamento mega idiota aqui meu, possivelmente, mas não faria mais sentido não ter pesquisas? Tipo assim, que nem eles proíbem, né? Agora tu não pode fazer a pesquisa no Instagram ali, jogar caixinha de perguntas, vai votar no Lula ou no Bolsonaro, não pode. É contra a lei, tá escrito isso dentro do site do TSE. Sim, tu não deveria fazer porque não pode. Por que não pode influencer, vamos dizer assim, fazer, e o Datafolha pode porque ir porque o Datafolha Tá, eu entendi, beleza. É auditado pelo TSE. Tá bom, mas será que não tem certamente tem algum impacto, algum grau, né? de influência, e se eu não... É muito louco pensar isso, né? E se eu não tivesse nenhuma pesquisa? Tipo assim, eu não sei qual que é a tendência do Brasil de voto pra ninguém. É só com o que eu tô vendo, que eu pesquisa sigo, que eu peguei aqui, ó. Bem interessante, ó. Na eleição de 2014... a pesquisa pro primeiro turno estava dizendo que a Dilma faria 40% no primeiro turno. Ela fez 41% no primeiro turno. Tá? Tava dizendo que ela faria 40%, ela fez 41%. Em 2018, a pesquisa estava dizendo que o Bolsonaro faria 35% e ele fez 46%. Ele fez 10% a mais. Então ela vem errando mais desde as dos últimos... E aí se você parar pra pensar, o último, se você olhar o tanto do censo, tá mais distante do censo. Então provavelmente o recorte populacional é mais errado. Eles erraram por 1% na última, de 40% era o que eles estavam indicando na última pesquisa, deixa eu confirmar aqui. E convenhamos, 1% já é um erro bastante... Não, 1% é margem de erro, né? 40% para 41%, se fosse de 1 para 2... Tá dentro da margem de erro lá. Tá dentro da margem de erro, mas mesmo assim... Tá super dentro da margem de erro. Agora de 10%. Qual que é a margem de erro que eles colocam? É 2 pontos percentuais? Então tá dentro. Agora de 35 pro cara ir pra 46, que foi o que foi. E aí ainda tem porra. E aí você tem um negócio que rolou muito no Chile, né? Que eles fizeram o plebiscito lá. Se eles errar agora, o Lula faz 40 e o Bolsonaro faz 46. Se eles errarem a mesma número. A pesquisa que eu tenho aqui tá falando 42-40, né? 42 Lula, 40 Bolsonaro. Não, mas tô pegando a mesma aqui, que é o Datafolha, né? Mas qual que é o ponto? Tem uma coisa muito importante de pesquisa que também é outro insight que a gente pode ter. E as pessoas com quem você não falou? Né? Então você tem na pesquisa 2 coisas. Primeiro, a resposta política, que tem muita gente que não fala o que realmente vai fazer. É o famoso xixi na piscina. Todo mundo faz, ninguém assume. Então assim, putz, eu até votaria vou votar no candidato, mas eu acho que pega mal falar que eu vou votar nesse candidato, então eu vou falar que eu vou votar no outro, que é politicamente mais correto, mais aceito, né? Socialmente mais aceito. Minha mulher, ela vota no Bolsonaro e não fala. Porque ela trabalha na Universidade Federal, ela tem medo. É isso. Então, assim, se chegarem pra fazer lá a pesquisa com ela tá do lado... O que ela vai? Pô, vou falar que eu vou votar no Lula mesmo indo votar no Bolsonaro. Exatamente isso. Mas aí isso entra, teoricamente, na margem de erro, né? Não. Porque você coloca no seu cálculo o que a pessoa falou. A margem de erro é pelo tamanho da amostra e a resposta. Não é porque, eu assumo que algumas pessoas vão mentir. Isso muda, talvez, na metodologia. Porque tem pesquisas que são feitas, por exemplo, automaticamente por ligação.
Então, o robô que liga e a pessoa tem que digitar em quem ela votaria no telefone. Então, seria para minimizar esse erro aí. Mas assim, isso não pega. E aquilo, com quem você não falou, que entra um pouco no recorte populacional. Pô, talvez, vamos falar que desses 3 mil, vamos supor que você tenha que falar com 30 evangélicos. Sendo que no atual censo teria que falar com 100 evangélicos. Talvez isso fosse mudar. Né? No Chile aconteceu muito isso. Falaram muito com a galera mais jovem para fazer a nova Constituição que ia pro plebiscito e acabou não sendo aprovada. Tá, por que não falou com os mais velhos? E os mais velhos acabaram optando, cara, não vamos mexer nessa porra não. Tá cagado isso aí que vocês fizeram, ideia ruim do cacete. Então acaba entrando muito nisso, né? Com quem você não falou. Eu acho que o empresário e o marqueteiro muitas vezes faz isso. Vai lá e fala com os clientes que ele quer falar, né, com os caras mais engajados e não sei o que, e não fala com o resto do mercado que é mais difícil de falar, e nisso ele tem um viés muito grande na tomada de decisão e acaba errando por isso. Interessante, pô. E no fim a gente não fez as nossas apostas, que o Denner tinha falado. Nossa, eu queria pegar a última. Primeiro turno, o 2006, o Lula fez 48. E a pesquisa dizia que ele ia fazer 2006, primeiro turno, 45. O gap aumentou demais, né? Loucura. O que era a pergunta aqui? Tu tinha feito a pergunta de apostas, né? O que a gente aposta que vai acontecer? Cara, eu acho que se tem essa tendência aí de discrepância, a gente poderia esperar uma discrepância tão grande quanto no resultado da pesquisa. Então, com certeza, se a gente pegar essa discrepância, a tendência de discrepância ali no resultado, 10 pontos de erro, mais os dados do Google Trends, mais o fato do Bolsonaro ser muito maior em rede social de engajamento e tudo mais, do que o Lula e pá, e deve ficar para a para, velho. Porque o Lula deve cair uns 10% do que eles estão dizendo, o Bolsonaro deve crescer uns 10% do que eles estão dizendo, se seguir essa tendência, e o Google Trends diz que o Bolsonaro está à frente do Lula em interesse, e o Lula é maior em rede social. O Bolsonaro é maior. O Bolsonaro é maior, então o Bolsonaro provavelmente vai ser mais do que a pesquisa e o Lula menos. Nenhum grande o suficiente para ganhar o primeiro turno. Então a gente deve ter... não tem uma unanimidade, deve ter algo muito próximo de um empate no primeiro turno. Eu acho que vai ser bem apertado, assim. Bem apertado mesmo. E depois, aí, depois é embaçado daí. Depois vamos ter que ver depois. Porque daí o que acontece? Tem essas transferências dos votos, né? Então quem o outro candidato vai apoiar, se a galera votar como deveria... sim, isso é verdade. O cara tá votando pra tentar, depois ele vai ver, daí o Ciro vai dizer que apoia o Lula ou o cara. Assim vai, essa galera tende a transferir voto, é outra estratégia. Mas no fim das contas, acho que umas lições interessantes foi esse papo da dissuasão, o impacto da propaganda, porque no fim das contas, né, velho, o Lula é o Lula, que todo mundo sabe quem é, e mesmo assim tá assim, porque o cara é um maestro da arte da propaganda e muita dissuasão em todas as eleições. Como comunicador, o Lula é marqueteiro, né, velho? Teve aquele case da mudança do Lula pra ganhar em 2002, né, que ele foi repaginado, teve lá o marqueteiro dele e tudo mais. Como comunicador, ele é um bom marqueteiro. E ele sempre com muito budget, né, sempre fazendo o que pode organicamente, tentando ser bom no orgânico, né? Mas nunca deixa de arregaçar no orçamento. O Bolsonaro já é um case de growth mesmo, assim, de mídia orgânica. De growth hacking. Mas no hack foi levar uma facada, então não é muito indicado. Então, não é replicável. O risco é alto aí. O risco é muito alto no ponto de vista de propaganda. E o detalhe é esse aí do Bolsonaro como um cara muito melhor no nativo, né? Ele é um cara muito bom como nativo. Ele é uma DNVB. Ele adapta o conteúdo muito para a linguagem do veículo ali. Isso também é um bom case. E aí, pô, essas são as nossas visões, eu acho, né? Eu acho que é isso, cara. Galera, vocês que acompanharam a gente aqui pelo YouTube, um fechamento exclusivo para vocês. Obrigado, deixa um like, deixa um comentário, interage com a gente tem uma audiência legal, vocês assistem aqui, comentam aqui, assisto sempre no YouTube, não sou da galera que escuta na academia. Hashtag Team YouTube. Bota aí. Comenta com a gente pra gente saber, se foi maneiro pra vocês. E dá uma olhada lá na nossa querida Minimal Collab. Obrigado para todos os Roy Hunters que nos acompanharam aqui. Espero que seja útil para mais do que curiosidade sobre a propaganda política, principalmente você trazer coisas pro seu negócio que de fato podem mudar o futuro do nosso país. É por vocês que a gente está aqui.